Olá, olá! Bem-vindo ao Sincericídio Literário. Ainda estamos tentando digerir essa história desse Andrew, que, olha, a cada momento vai ficando pior. Eu acho que, né, a gente achou que já estava ruim. Menino, o que é isso? E ainda dizem que vai ficar ainda muito pior antes de melhorar. Que vem Geralmente é assim. muita coisa braba aí, que essas filhas dele, por exemplo, tinham que ficar na toca, entregar os cargos, porque não sei, o que apareceu hoje não foi bonito, não. Então, hoje é o dia seguinte da prisão de Andrew. Nós estamos aqui para falar o pouco de repercussão que teve, porque está todo mundo ainda em bobol, e, e te contar umas novidades do que anda acontecendo sobre essa treta, tá? Eu sou a Moira Bianchi, autora de romance, comigo a Vânia Nunes, tradutora, copydesk. A gente gosta muito dos royals, de cultura pop e de livros. E a gente se embrenhou nesse meio de royals por causa de pesquisa histórica para livro, né, de romance. E aí estamos aqui. Agora estamos até o pescoço, né, sabendo detalhes. Foi, tudo que eu aprendi foi contra a minha vontade. Exato. Você vai vir aqui embaixo e vai ler o nosso disclaimer, onde a gente fala que a gente dá a nossa opinião para coisas públicas e pede a sua opinião. Por isso, você vai ver que a gente vai trocando as informações conforme elas vão aparecendo, porque a gente vai falando o que sai na mídia. A gente dá, né, uma análise da nossa opinião. Você vai encontrar links das nossas outras redes sociais, como o X e o Instagram. Vai encontrar links para comprar os nossos livros, os nossos merchans, caneca, caderninho, camisa, para ter um pouco do sincericídio literário contigo aí quando a gente não está no ar. Então, Vânia, ontem, quinta-feira, dia de aniversário de Andrew, mais conhecido como filho favorito de Elizabeth. E ela tem dedo podre, né? Andrew, filho favorito, Harry, neto favorito. Ela tem um dedo podre para escolher homem, né, não? Ai, ai, olha, lá na minha casa, a gente conversando, é sempre assim, mas ele copia o que o pai faz. Você lembra aquelas histórias do pai dele no iate, viajando por meses e meses e meses, uma viagem de rapazes? Uhum. A gente não esquece de nada, né? A gente não esquece das viagens de Philip, a gente não esquece que essa casa, esse casebre de 5 quartos, aonde ele foi pego pela polícia, era a casa particular do marido da rainha. Era para onde ele ia. É assim, pera, vamos entender isso. Ele era casado e eles tinham um lugar de morada do casal. No caso, tinha mais de um, porque tinha Buckingham, tinha Windsor e tinha os lugares de férias, tá? Certo. Uhum. Além disso, ele tinha um casebre de 5 quartos só para ele, no meio do mato. É o açougue. É o açougue. Porque a gente ouve falar desse pessoal endinheirado, que até tem quarto separado, que dizem que é muito mais saudável, porque cada um tem o seu hábito na hora de dormir, um gosta de ler, outro não gosta, um gosta de dormir com uma luzinha acesa, o outro não gosta, e essas coisas assim. Ou, no máximo, ter banheiro separado. Aí já é um must, né? Meu banheiro separado, vou te falar, é sanidade mental. Não há como ser Isso, né? com banheiro compartilhado com o marido. Quando não dá para ter um banheiro inteiro separado, que pelo menos se separe as pias, cada um com a sua e a sua bancada. Isso não é frescura, isso é sanidade mental. Eu, então, que sou do tipo que a minha bancada é só minha, porque cheia de produtos, né? Homem não, homem é o quê? É o barbeador, desodorante.
Alguns ainda usam perfume. A mulher não, a mulher tem 10 tipos de hidratante, 10 tipos Tem de sabão, maquiagem. tem... Não, eu coleciono sabão líquido para o rosto. Eu tenho várias marcas, né, e tamanhos e tudo. Então, assim, pessoas normais fazem isso. Mas pessoas anormais com muito dinheiro têm toda uma casa separada. Porque eu também ouvi dizer Pegada, tudo. que Camila e Charles, nos fins de semana, cada um vai para sua casa. Porque eles são vizinhos de propriedade. Porque aí dá saudade, né? Dá aquela vontade de estar É por junto, isso, entendeu? né? É por isso. Só por causa disso. É O por isso. Felipe não ia para lá para fazer nada de errado. Ele Não, não, ficava não, não. fumando o charuto dele, lendo o jornal dele de perna para o ar, sem a mulher reclamar que ele não estava se comportando com circunspecção. É por isso, entendeu? Isso é só para sentir saudade. É por Isso. deve Uhum. ser por isso também que o testamento de Filipe é selado por 100 anos. É. É Mas a só por maioria está fazendo privacidade. isso agora, né? A É, maioria está deixando para expor aí os bagulhete 100 anos depois. Então tá. então, é, então, esse povo, a gente já falou aqui várias vezes, a gente tem vários vídeos falando disso. Se você é novo no canal, ou nova no canal, a gente tem várias playlists. Esse vídeo aqui faz parte da playlist Príncipe Andrew Cavernoso, porque as histórias em volta dele são muito esquisitas, muito cavernosas. A gente começou essa playlist por causa daquela bendita entrevista louca que ele deu quando ele disse que não suava, que a gente Uhum. ficou tão mal tocado com aquilo, né, que a gente começou a pesquisar e tal. E aí, ele foi preso ontem. É, o que se usa, o que a imprensa da Inglaterra usa foi prisão. Não foi levado coercitivamente para dar depoimento, não foi convidado para dar depoimento, não foi, pegou uma carona para. Não foi nada disso, foi preso, foi prisão. Ele foi preso pelo dia. Devia haver algum tipo de indício que eles não iam pegar um cara desse na cara dura. Uhum. Chegaram lá, parece que pegaram ele dormindo. Agora já falaram que foi 6 carros, 66 anos, 6 carros e 666 dias desde que aquele cavalo branco correu pelas ruas de Londres, sujo de sangue, no jubileu, lembra disso? Ou seja, então 19 de fevereiro tem a ver com a besta do Apocalipse? É. Ok. Se eu soubesse, tinha jogado no bicho. E aí tem um monte de gente que fica insistindo, Nostradamus, não sei o quê, não Uhum. sei o que lá. Então, tem alguma coisa cabalística, tá? Nesse dia. Eu me lembro que a gente falou desse cavalo, porque foi realmente uma coisa muito chocante. Esses 2 cavalos, um preto e um branco, aparecerem correndo pelas ruas de Londres, sujos de sangue. Foi uma coisa muito impressionante, eu acho. Uhum. E aí já tiveram 550 explicações para isso, para eles estarem tão desesperados, correndo, porque os cavalos estavam desesperados, correndo pelas ruas, assim, no salve-se quem puder, né? Uhum. E parecia, sabe, Vânia, que foi um negócio encomendado para chocar mesmo, mas ninguém assumiu a autoria, se isso foi uma brincadeira ou não. Certo. O fato é que, coincidências, ontem foram 666 dias desde esse episódio. Ele foi levado para a delegacia
ficou lá dando depoimento. Ainda não saiu nada do que ele falou, o que ele não falou, o que ele bravejou. Na hora que acordaram ele, disse que ele deu piti. Deu piti, arrancou a calcinha pela cabeça, mas aí viu que não tinha jeito e botou a viola no saco. O que se sabe é que o advogado que defendeu ele contra a Virginia Giuffre não foi chamado para ficar com ele lá na delegacia. Tá? Por enquanto, o que se sabe é isso. Mas, como a gente falou, que os especialistas disseram ontem, que a prisão foi feita assim com todo esse alarde, contaram para a mídia, não sei o que lá, não sei o que lá, para as vítimas aparecerem. Certo. A intenção da polícia é chamar as vítimas. Para ter mais denúncias. Esse crime, supostamente, que ele só foi acusado pela Virginia Giuffre, que é ataque a mulheres, especialmente pequenas porções, precisa ter uma vítima acusando para ele correr, e ele não tem isso, tá? Por isso que ele foi levado pelas outras coisas. Então, no fim das contas, aquelas outras moças que também estão denunciando terem sido vítimas da ilha, nunca foram clientes dele. A Virgínia era exclusiva. E como a Virgínia fez acordo e depois morreu, então não tem mais quem acuse. Basicamente é isso. Ele vai ser salvo por falta de testemunha. Exato. Uma coisa meio Al Capone mesmo, lembra que quando levavam ele a julgamento, as testemunhas todas desapareciam? Então, ele sempre se safava. Ok. E aí, As histórias se repetem. O que aconteceu no Twitter foi que começaram a aparecer histórias com uma hashtag chamada Minha História com o Príncipe Andrew. Os que eu vi são todos homens, funcionários de uma maneira ou de outra, que rodam pelos círculos deles, repórteres, fotógrafos, seguranças, todos eles contando detalhes do que aconteceu com eles, de como eles conheceram o príncipe Andrew. Eu vou te falar que, assim, um resumo. O cara achava que só ele prestava no mundo. Todo o resto era estopa. Qualquer outra pessoa não existia. Literalmente não existia. Ele fazia de conta que era invisível. Literalmente invisível. Ou então maltratava. Uma situação assim, um antigo funcionário do palácio diz que ele era um bully, fazia bullying com todo o staff, era horrível, era rude, era um homenzinho detestável. Ninguém gostava dele. Ele era obnoxious. Babaca. Né? Se achava demais, fazia bullying com todo mundo, se achava superior, né? Tem umas histórias bem detalhadas, quer ver? Aqui, Chris Corney. Minha história com o príncipe Andrew é que eu acidentalmente contratei vigilância contra ele sem saber quem ele era. Ele estava tendo um caso com a esposa do meu cliente. Deixa eu ver se ele falou aqui. A tradução diz tendo um caso. Ele falou shagging. Ele estava papando a esposa do meu cliente. Esse homem Andrew levou uma vida completamente sem sentido. Outro motivo para abolir a monarquia
é dar a todos a chance de serem seres humanos produtivos. Certo. Outra pessoa, Neil Clark. Minha história com o Príncipe Andrew. Há alguns anos eu estava nas corridas de Ascot. Era uma corrida clássica do King George, Crystal Ocean, dos cavalos, né? King George. E Crystal Ocean perdeu por pouco para Enable. São os cavalos lá depois. Como jornalista de corridas, eu pedi ao dono do primeiro, Crystal Ocean, ou King George, não sei, Sir Evelyn de Rothschild, 1 ou 2 comentários. Ele estava dizendo quanto estava orgulhoso de seu cavalo quando ouviu um grito alto: Evelyn! Evelyn! Era um então Duque de York. Ele veio correndo até mim, me ignorou completamente e também o fato de eu estar conversando com Sir Evelyn. Os dois simplesmente foram embora juntos sem me cumprimentar como se eu não estivesse ali. Me senti invisível. Minha primeira e única impressão de Andrew, portanto, foi sua falta de educação. Um olá ou um com licença teriam sido suficientes. Ele tem mesmo... As histórias vão se repetindo. Uhum. De uma maneira ou de outra, elas são assim. Estava aquela ONG maluca que ele criou, Pitch at the Palace, quer dizer, venda seu peixe no palácio, né, para conseguir financiamento para pequenas empresas. E estava todo mundo lá, ele começa com aquelas brincadeirinhas assim, tá peituda, tá gostosa, não sei o quê, e ninguém, sabe, assim, pelo amor de Deus. E só ele achando graça. Sim. Tem muitas histórias assim. A gente viu bastante isso lá no Entitled, né? O jeito dele insuportável de ser, de tratar todo mundo mal, tratar todo mundo como vassalo, exigir aquele tratamento de Sua Alteza Real, não pode falar olhando para ele, né? Tem que falar olhando para o pé. É uma coisa assim meio que absurda, né? É o mínimo da educação, independente de você ser um trabalhador ou se você é um monarca, né? É o mínimo da educação, né? E aí, então, você vê, sabe, Vânia, que se com essa prisão o Twitter começou a brotar com esse tipo de história, é possível realmente que alguma vítima de uma coisa mais séria tenha ido à polícia. A gente só pode esperar que seja assim. Eu vi alguns comentaristas de política de direita dizendo assim, olha, ninguém devia estar comemorando essa prisão do príncipe Andrew, porque enquanto estão prendendo esse cara para fazer cortina de fumaça, o governo está fechando os olhos e apagando provas, como a gente falou ontem, de um crime desse contra pequenas porções, feito por imigrantes e que está assolando o país. Então, é tipo assim, você está comemorando a escola de samba, mas o roubo está grande para o lado de lá. Então, é meio que para te enganar, né? Enquanto você comemora ao longo do dia as boas notícias, na madrugada, os políticos trabalham fazendo coisas para proveito, né? Exato. Então, são umas coisas muito... isso não é demais, ele só é mal educado. Não, isso mostra como ele trata as pessoas como objetos, como desnecessários, como aqueles seres que não merecem atenção nem respeito. Então, você tem provas de que ele pegava? Não tem prova de nada, eu tô né? A gente está comentando o que sai na mídia. Mas a gente vai vendo assim, olha, tem rabo de gato, tem orelha de gato, tem pelo de gato. Pode ser que seja gato, né? E não contente com essa história toda, me apareceu hoje um negócio que, olha, é assim,
eu fiquei assim. Que é isso, né? Sim. Como assim? O que apareceu hoje foi o site TMZ, que é um site de fofoca americano, né? Assim, tipo um Léo Dias, assim, um TV Fama. Uhum. Conseguiu com exclusividade essa foto. Desse jeito que tá aí, tá até mostrando TMZ, tá vendo? E eu disse assim, ai, gente, qual o problema? É o cara tá brincando com o netinho. Eu acho que todo mundo, Vânia, na primeira hora pensou, é um neto. A reportagem diz que essa foto é de 2011. E aí os detetives de internet começam, não, mas ele tá muito careca aqui. Em 2011 ele ainda não era tão careca assim. Independente disso, o que me matou, tá? Foi isso. Olha só, a gente vai botar o vídeo aqui, vou botar as fotos, e quando a gente botar as fotos, a gente não vai falar nada, e eu vou tirar logo, porque se o canal, se a plataforma empombar, a gente vai ter que cortar esses pedaços. A criança está brincando com isso. A brincadeira é um rolar para o outro, o adulto rolar para a criança. Estou falando, em cima da imagem. A brincadeira é o adulto rolar para a criança aquela bola. Aquela bola é exatamente o que você imaginou. Existem vários produtos assim que eu não sabia que existia. Vou te mostrar o produto. Alguns deles são uma bola de estresse, daquela que você fica... Uhum. Outros são um brinquedinho para criança coçar a gengiva quando está nascendo o dente. Olha só, Vânia, eu não sabia que isso existia. Isso me deu, assim, um nojo do mundo. Um nojo da humanidade em geral, assim, de seres humanos. Como que a gente vira um objeto de estresse? É engraçado. Quem lamentou sabe o que é uma gengiva sem dente te apertando. É uma dor que Pior você... é quando já tem dente. Comigo aconteceu uma vez só. Na hora que aconteceu, eu tirei, passa fome. Dane-se você aqui, nunca mais ele fez. Pior é quando racha. Que você tem que ficar entre botar um remédio, uma pomada antibiótica, e aí cada vez que você vai dar de amamentar, você tem que lavar muito bem com água morna para não passar o antibiótico para o seu filho. Tem os sofrimentos, tem os percalços. Mano, eu fiquei assim com um nojo da humanidade. Sabe? De saber que tem... Eu não consigo... Olha, você pode vir aqui nos comentários, que nem a gente fez um negócio de Charles que a gente não entendeu o comunicado que ele fez em dezembro, para a gente parecer uma mentirada naquilo, e agora em fevereiro já está dizendo que ele está muito doente de novo, e teve muita gente que veio nos comentários e explicou bonitinho para a gente. Então você pode vir aqui nos comentários e explicar para mim como que ter uma bola de estresse em forma de busto não é uma perversão. Eu acho, muito rapidamente, tá? Independente se é bola ou se é. Não estou falando da bola de estresse, tá? Eu estou falando aquela bolinha do primeiro lá que você botou, bola de silicone para mordida do dente, né? Se é em forma de bola ou se é em forma daquele que tem o coisa embaixo para ficar em pezinho, que você também
estava lá na pesquisa, eu acho que não estou sendo ingênua, gente, eu estou dando um parecer, tá? Para ter a sua utilização oficial, que é ajudar uma criança que está com aquela dor, literalmente na gengiva, e a gente sabe que tem criança que urra de dor e a mãe fica desesperada, enfiando tudo quanto é massinha e mistura com maionese, não sei o que, cremezinho para dar uma aliviada. O rosinha era o melhor de todos. Então, assim, eu acho que para utilizar, eu acho que tem a sua utilidade, né? É um produto. Só existe porque é a demanda. Exato. O problema é como basicamente tudo na vida, você pega uma coisa inocente e você sexualiza. Que é o que a gente tem falado nas últimas semanas, com esse caso todo, que eu lembro que eu comentei, não sei se foi no aberto ou no fechado, mas eu falei que eu estou pé da vida, que eles estão pegando todas as nossas comidas gostosas e transformando em algo sexualizado que você não pode nem mais usar como emoji. Se de repente você realmente quer convidar a tua amiga, vamos comer uma pizza? E você bota um emoji de pizza, porra! Daqui a pouco você está sendo implicado numa coisa quando realmente era um convite inocente. Porque o emoji foi criado meio que para dar aquela facilitada de você não ter que escrever a palavra inteira. Então, o problema é essa perversão adulta, que pega as coisas mais inocentes e usam para o mal. Eu acho que até uma criança está brincando com uma bolinha que provavelmente ela está rolando no tapete sujo que todo mundo pisa e ela também bota na boca e aí já cria um outro problema que é entre ela e a mãe. Tá de boa. O problema foi a foto tirada e ser ou não o neto de um praticante de PDF. E aí eu vou te perguntar, Vânia, você acha que se for um dos netos dele, você acha que faz diferença? É menos ruim ou é mais ruim ele tá brincando ele tá incentivando a criança a brincar com o problema é porque a gente já deu a interpretação por culpa deles. Se fosse realmente uma outra pessoa qualquer, anônima, brincando com o neto, eu acho que não ia ter problema, Moira. Bola de peito? Mas a bola do peito é para a criança morder por causa do dente que está nascendo. O problema é que o mundo já deu uma conotação erótica para tudo. E tudo que gira em torno desse cara sempre vai ter uma segunda, terceira, 10ª intenção. A gente falou isso em off sobre o chá de trombeta. Você falou isso, eu nunca tinha ouvido falar. Eu também não sou tão conhecedora assim de planta, né? E você falou, eu conheço, porque isso tem na minha cidade, piriri pororó, não é novidade. Agora tudo vai cair na conta de chefinho. Você falou isso. Então agora, um chá ou uma flor que eu nunca tinha ouvido falar, para mim vai estar ligado ao chá que causa paralisia na vítima, e essa paralisia é bem-vinda para os pervertidos fazerem tudo o que quiserem com a vítima, sendo que ela está consciente, mas ela não pode se defender. Olha aí, já deu a conotação errada. Então. Esse que é o problema, a gente vive num mundo sujo. A trombeta tem vários nomes regionais. Regional. Tem o nome dela, Datura Metel, eu acho. Mas diz trombeta roxa, trombeta de anjo, erva do diabo, saia branca, tem vários nomes. Ela também tem várias cores. Nenhum. Ela também tem várias cores. Quer ver? Deixa eu te mostrar aqui. E aí, o que eu sei Ashley, chá de lírio ou chá de delírio? Enfim, é uma flor realmente que ela dá. Ela é bem bonita, tá? Eu me lembro porque a gente estava num hotel de serra
e tinha um riacho que era meio uma piscininha, e aí do outro lado do riacho tinha assim uma coisa dessa flor. Eu falei, gente, que coisa linda, vou lá pegar, tá doida? Vai botar a mão em trombeta, vai fazer o que com isso? Chá? E aí me contaram a história do chá de trombeta, que funciona mais ou menos como um LSD. É assim, isso aí é pro povo que não tem o LSD, né? O ácido, coisa, então faz chá de trombeta e dá a mesma onda. E aí começou a aparecer, alguém fez um Reels ou um short, e aí me mandaram algumas vezes, mandaram para a Vânia, e a gente estava conversando sobre isso. Sim. Então, assim, chegou num ponto, de novo, que agora tudo que aparecer vai ser culpa de Jefinho. Quebrei a unha, tá vendo? Jefinho, filho da mãe, né? Eu tô com dor de barriga, Jefinho. Não sei. Então, a gente já teve essa época com ele, e aí morreu, e agora eu acho que vai voltar isso. Quer dizer que ele é inocente? Não. Quer dizer que ele não usava trombeta? Não, eu acho que ele usava qualquer coisa. Sim. Dizem que ele usava sangue, né? Mas... Dizem que ele comia. Se você tiver coragem e estômago, você procura Jefinho da Ilha com dentista. Não o nome Jefinho da Ilha, né? Mas o nome dele e coloca dentista junto. Ou choques. Até Palácio Real você pode botar Jefinho da Ilha, choque elétrico, palácio. As histórias são horrorosas. Não quer dizer que seja tudo verdade, nem que seja tudo mentira. Né? Mas eu achei existir uma bola em forma de peito para ser brinquedinho. Ai, me matou, Vânia. Isso é uma objetificação, assim, Eu sei. total. O problema é que, assim, não é exatamente para ser um brinquedo, é para ser um alívio para a gengiva da criança. Tem o formato de bola, chuta-se, porque, olha, vamos lá. Eu, quando era criança, e aí eu vou dar um testemunho meu, ninguém pode falar nada, a história é minha, ninguém tem nada a ver com isso. O meu sonho de criança era ganhar uma bola. Eu não queria brincar de boneca, eu queria brincar de bola. O que eu fazia? Eu arrancava a cabeça das bonecas e fazia de bola. Era uma psicopata, né? Uma bebê psicopata. Aí, exatamente. Se fosse uma coisa atual, diriam isso de mim. Ah, porque ela não tem instinto materno, não. Eu tive um instinto materno muito, muito apurado. Já criei meus 2 filhos, graças a Deus. Então, às vezes, realmente, é só a questão da criança querer uma bola. Eu queria bola, eu queria ganhar um autorama, eu queria ganhar um ferrorama, eu só queria ganhar porque eu achava os brinquedos dos meninos muito mais divertidos do que brincar de casinha fazendo comidinha. Já falei, né? Uma vez que meu primo, quando eu ainda estava ganhando bebê, meu primo ganhou um robô parecendo o R2-D2. Lembra? Era o Arthur. Arthur, eu lembro. Nossa, eu me senti tão fora de moda, porque olha isso, que maravilhoso, né? Era outra coisa que eu queria ganhar, mas isso aí nunca nem passou pela minha cabeça. Aí o que aconteceu? Quando meus filhos, né, foram crescendo, eles ganharam essas coisas e eu brincava junto com eles. Eles foram embora e o brinquedo está aqui comigo. Então, você pode dizer aqui embaixo se você entendeu como eu, que é uma objetificação horrorosa, ou se você entendeu como a Vânia, que é só uma coisa que foi deturpada, tá? Eu acho assim, para mim, vou dizer, se é neto dele, ou não faz o negócio ser menos horrível na minha cabeça. Agora, se é uma criança que não tem parentesco com ele, aí eu acho que já entra no ramo da prova. Ainda porque a gente não sabe o que aconteceu depois que a câmera parou de tirar foto, né? Não quero imaginar. Porque outra coisa que foi
extremamente objetificada. Os ursinhos que ele tem na cama. Cara, quantos ursinhos eu tive na vida? Ursinho branco, ursinho marrom, ursinho azul. Lembra aqueles ursinhos carinhosos que tinha a coleção? O Eles azul, vão vermelho, voltar rosa. agora na Páscoa. Eu Eles acho e que eu tive, chocolate. se eu não me engano, eu tive o azul. Era o azul que tinha um arco-íris no peito? Olha aí, azul, ursinho com arco-íris, que hoje em dia é símbolo gay. Olha aí como é que eu era totalmente, se fosse hoje em O meu dia. era o marrom, o líder lá. Então, eu Eu tinha não o lembro o nome azul. dele, Então, mas era o assim, marrom. um monte de gente aqui com certeza teve ursinho. Mas com o Andrew, olha aí a objetificação dos ursinhos marinheiros. Olha só, então Lembra só para que encerrar esse tudo na mão assunto, desse cara é podre. Vamos lá. podre. Então, só para encerrar esse assunto, esse lugar dele brincando com esse bebê, com essa bola, realmente é uma casa real, que tem várias fotos de vários royals. Aí eu já vou te falar que é Royal Lodge, exatamente aonde ele morava, era a casa dele, tá? Que era a casa Tem da avó, da né? mami, então, Rainha que mãe. tem a Margaret com o primeiro marido, o único marido que ela teve, né, que ela não casou de novo, e a própria filha dele numa Esse foto. aí foi no período que ela emagreceu bem e ficou noiva, Foi. ou ia ficar noiva, ela estava bem Exato. aí, né, nesse Em período, essa algum roupa tá bonita. momento, provavelmente, ia falar uma bobagem, provavelmente nessa época, não sei, começou a aparecer de novo o Blind Item, que a gente viu, foram 2 hoje sobre eles, dizendo que, eu quero ler, que é para não, porque é uma fofoca tão braba, que eu acho que ela tem que ser lida e mostrar Aham. que ela existe, né? Este membro da realeza foi passada de mão em mão por todo o circuito do iatismo. Royal Offspring, quer dizer, cria, filho ou filha de Royal, tá? Então, pode ser que... Aí tem alguém nos comentários desse Blind Item que disse assim, lembra que a mãe dela botou um e-mail para Jefinho dizendo, não, vem para Nova York? E a mãe respondeu, não, eu só estou esperando ela voltar de um final de semana de atividade Uhum. física. Com o namorado, a serviço, ninguém sabe. Assim, eu Engraçado, né? Como é que é o contexto, né? Ou a pessoa que faz o discurso. Isso vindo de uma mãe, o que é muito estranho, né? Uma mãe expor a filha dessa maneira, sem sombra de dúvida, mas vindo dela falando, minha filha foi para um final de semana de esbórnia, de trepar no lustre e não está por aqui. Oh, que coisa horrível, não sei o quê. Mas numa entrevista lá no Jimmy Fallon, vão me sacanear aqui porque diz que eu sempre tenho que falar nele. Perguntaram para o Henry Cavill o que ele fazia de exercício de cardio e ele só levantou a sobrancelha. Então, sendo o Henry Cavill, a gente acha maravilhoso, mas sendo uma mãe falando da filha fica feio. É o Então, depende de quem contexto, né? fala. E aí, o segundo blind item que apareceu hoje foi, há mais de uma década eu venho dizendo que esse membro da realeza que caiu em desgraça estava traindo seu país. Ele finalmente foi preso por isso. Sim. Então, é um daqueles segredos que todo mundo sempre soube. Vai dizer que não sabia? Todo mundo sabia. É dito que Charles lutou unhas e dentes para o Andrew não receber esse cargo de enviado de comércio. Mas quem fez força para ele receber foi justo esse outro político que caiu com ele, aquele que estava de cueca olhando um iPad, esse cara. Então, você vê que é tudo farinha do mesmo saco, né?
Por falar em farinha do mesmo saco, sendo exatamente do saco da realeza, essa história estranhamente apareceu ontem e está sendo repetida à exaustão, que é o Palácio de Buckingham queria fazer de Harry governador-geral do Canadá para agradar Meghan. Tá aqui. Mas o plano não funcionou porque ele não era canadense. Isso é do Daily Mail, que é justo o jornal que ele está processando agora, né? Aí, olha, isso apareceu na hora que estourou o negócio de Andrew ontem. Eu até salvei e falei assim, isso deve ser qualquer bobagem, deixa pra lá, depois eu vejo. E porque foi um negócio que pegou todo mundo de surpresa. Só que esse Daily Mail continua repostando isso. Então, não foram pegos de surpresa, eles estão realmente empurrando essa história. Por quê? Aí eu fui lá ler, não é nada, tá? É assim, é uma manchete mentirosa, não é nada. Foi assim, na época que veio aquele negócio Megxit, que foi aquela trairagem com a rainha de falar que vou sair pelo Instagram, não sei o quê, não sei o quê, os vice-carimbadores, os secretários do secretário se juntaram e falaram, como é que a gente pode apagar esse incêndio? Vamos fazer um brainstorm. O que é um brainstorm? É você jogar todas as ideias que passam pela tua cabeça, mesmo que seja doida, porque aí você ativa o seu raciocínio até, né, todo mundo junto trabalhar bem. É uma coisa que o escritor faz bastante. A gente bota tudo no papel e depois faz a edição. A bomba cai na minha mão na hora de editar. Vocês entenderam agora? Eu vou falar que a inteligência artificial é ótima para isso. Você vai lá e diz para ela, eu quero um nome de mocinha para romance do século XIX que comece com E, que não seja isso, não seja aquilo, não seja aquilo outro, mas que queira dizer que ela é rica, que perdeu dinheiro, que não sei o que. Me dê 15 nomes, e vem aqueles 15 nomes que você levaria 3 horas na internet, pesquisando, olhando o censo de 1823 para ver quantos nomes com letra E que tinha, não sei o que. Enfim. Então, eram vice-carimbadores fazendo brainstorm, só isso. Então, pensaram alguma coisa na África, alguém disse, mas é perigoso. Alguma coisa passando roupa na lavanderia, mas é muito quente. Vice-governador do Canadá, mas tem que ser nascido no Canadá. Foi só isso. O Palácio não pensou isso em momento nenhum. Isso não esteve num documento para o William assinar. Nunca! Nunca! Isso é uma história de 2019. Se não me engano, do Robert Jobson, aquele gordão, que não sabe muito bem se ele é pró-Harry ou contra Harry. Cara chato. Foi só isso. E essa história parece que está voltando nesse livro que a gente já falou na live de quarta-feira, que é William e Catherine, um quadro íntimo, não é? Histórias de intimidade. Uma coisa assim, mas dizendo exatamente isso, que os vice-carimbadores pensaram em como poderiam ajudar a botar panos quentes nessa situação ruim. Só. E o jornal está tentando vender como se fosse agora. Por que isso agora, Vânia? Na hora que Andrew está dominando. E aí, mais uma vez, vamos lembrar todo mundo aqui da necessidade de ler a matéria. Porque a grande maioria hoje em dia vai só no título e de repente já viria alguém aqui e falar assim, mas olha só, o Palácio até quer transformá-lo em governador-geral, se ele não tivesse importância. Mas olha só, meu amor, você leu a matéria? Você viu que era uma coisa antiga? Você viu que foi, assim, uma ideia vomitada da cabeça de um deles e logo descartaram porque o cara nem no Canadá nasceu? Mas aí vem aqui no comentário tentar bater boca com a gente. Tá aqui, ó, é só ler, tá nesse trecho aqui explicando isso.
E aí, o negócio todo foi que lembrou, né, Vânia, uma história que a gente já viu aqui quando a gente fez resenha do livro do Do rei tio traidor. do Rei Traidor. Exatamente. Eu achei assim essa comparação bem interessante, porque uma posição que não existe para justificar a existência de uma pessoa inútil que não vai mandar nada, mas vai onerar os cofres públicos, porque você não vai pagar qualquer 3 bananas para uma pessoa que tem. Só para você falar o título, governador hífen geral. Olha só, é um título com hífen. É muito importante. E juntando que o cara é príncipe, e juntando que o cara está na linha de sucessão. E aí você dá essa importância, sendo que a pessoa não vai mandar, não vai ter direito, ordem política, voz política. É como se fosse assim, um diplomata para apagar fogo, cortar a faixa e apertar a mão. É exatamente o que ele sempre fez na vida, sendo que vai ganhar mais. Mas que se realmente a pessoa acima dele mandar, tipo, rainha de copas, cortem a cabeça, pode fazer, porque foi uma coisa que ofereceu para o tio Edward, lá, aquele ex-rei, de ser o presidente da Europa Unida, lembra? Que o cara, com o seu apoio, se você convencer o seu irmão a baixar a cabeça para o poderio do Terceiro Reich, eu vou fazer de você presidente da Europa Unida. Só que o George não baixou a cabeça, falou, você tá louco, e parou de atender os telefonemas do irmão. Entendeu? Porque é mais ou menos o que o William está fazendo. Total. Eles parecem e repetem. É muita gente louca. É muita gente louca. Você está me cansando. É muita gente louca. Olha, então, o dia seguinte da prisão está relativamente calmo, né? Até essa hora que a gente está gravando. A coisa mais chocante que apareceu foi essa brincadeira de bola com esse bebê, tá? E essa coisa de empurrar essa subcelebridade para Harry, que é o que ele é. Então, vai dar em nada, vai dar em alguma coisa, tem muita coisa acontecendo por trás dos panos. Eu acho para o rei que deu as caras num desfile de moda, eu não consigo achar como isso foi bom. Isso para mim foi assim, prova de bananice. Mas hoje está todo mundo na toca. Hoje ninguém botou o nariz para fora de casa. Então, deve estar, né? Gritos e. Nossa, eu acredito que todos os courtiers, secretários, vice-secretário, até o boy do palácio está participando dessa reunião a portas fechadas, porque o negócio está feio. Choro e enquanto isso, né, quando alguém sai, a Kate Maravilha, linda, maravilhosa, com aqueles cabelos muito longos, faz o trabalho dela, continua lá bonitinha, sendo alçada já rainha, e a vida que segue, amor, tá? É a vida que segue. É isso mesmo. É isso aí, então. Vamos continuar de olho, a gente está sempre aqui, né, de butuca. É um olho no livro, um olho na fofoca. Porque a Vânia está lá com o compromisso dela com a Rebeca Yarros. Já acabou, não? Ainda falta o terceiro. Então está economizando. Agora ela entrou na fase de economizar para ler os pouquinhos. Porque o quarto, o pessoal já está falando que só vai sair entre 27 e 28. Nossa, e são 5 ao todo, não é isso? A gente está falando do Porta-Asa. Não, é série War, alguma coisa. Empyrean, que é o grupo lá, o clã dos dragões, né?
Então, ela lançou de carreirinha os 3. Eu acho que ela tem algum problema de saúde, porque nos agradecimentos dela, ela sempre fala, agradece o marido e a família por levar ela nas consultas médicas, não sei o quê. Então, ela deve ter. Eu não sei porque eu não fui vasculhar a vida da mulher, tá, gente? Eu tô assim, eu entrei agora. Teve uma menina aqui que deixou um comentário chamando: seja muito bem-vinda ao fandom, nós somos loucos, mas somos amáveis. Muito obrigada né, pela recepção, mas estou sofrendo. Então. Eu ainda estou aqui no meu mundinho aqui de Dramione, que é Draco com Hermione de Harry Potter, então já tem coisa gravada aqui pro clubinho e tal. Então a gente está um olho no livro, um olho na fofoca. Sempre. Fala aqui, se você está conseguindo ler alguma coisa pós-carnaval. Está lendo esse nosso livro, recebeu. Olha, faltam menos de 10 pessoas para fechar aquela lista do Correio Maligno. Finalmente. O pessoal que está comprando pelo Shopee está recebendo no dia seguinte. Pois é, né? Mas aí agora. Então, tamo lá. Mas eles não vão receber todo aquele kit maravilhoso. Não, o kit acabou. É só o livro. Então, tem seus percalços. Vamos conversar. Parou? Bom fim de semana. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.